A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, com muito prazer, com muito carinho, levar até você o nosso programa Cristo Vive, programa que é elaborado pela nossa Pastoral de Comunicação aqui da Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, que é o Padre Wellison Borges, que também é o pároco da paróquia de São Pedro e São Paulo em Anápolis e capelão da nossa querida Faculdade Católica de Anápolis. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Já teve convite para almoçar hoje na casa de alguém? Bom dia, meus irmãos. O convite aqui não falta, graças a Deus. O povo gosta muito dos sacerdotes e haja padre para tanto almoço. E que alegria, meus irmãos, estar hoje com vocês. Daqui a pouco tem muita gente aí almoçando, né, também. Então fique conosco nessa manhã aqui agora. O dia vai adiantado e mais forte deve ficar a nossa fé. Tá começando o nosso programa Cristo Vive aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado. Eu quero convidar você a parar por um instante e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a semana que só está começando. Vem comigo pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sua família. Fique conosco sintonizados aqui no amor de Deus. É verdade. Padre, falando de almoço, estamos na quaresma, tem tantas práticas bonitas, eu penso que o senhor deve ouvir muito isso nas confissões, às vezes as quartas e as sextas não comer carne, talvez o período inteiro da quaresma, inúmeras práticas no que diz respeito à questão da alimentação. E é sempre bom as pessoas terem essa prudência, sobretudo nesse período quaresmal, Padre. Muito bem, meus irmãos, é verdade, como o Paulo mencionou aqui, assim, toma o cuidado, Paulo, o povo tem que tomar cuidado mesmo, para não usar da quaresma, para fazer regime, né? Pode fazer o regime, mas tem que também fazer jejum e penitência. Qual que é a diferença do jejum santo do regime? É a intenção que você coloca, né? Pode ser que você faça os dois ao mesmo tempo, mas você tem que colocar em primeiro lugar a intenção, o sacrifício e ofertando a Deus aquele momentinho ali que você fica sem comida, que a sua barriga faz um barulhinho, que ronca, e aí você tem que oferecer a Deus e unir esse sacrifício a Jesus. Isso que é importante. Isso é bonito, não é coisa antiga não. Paulo, eu estava lendo esses dias que uma coisa que ajuda muito a prevenir até mesmo câncer é o jejum. Quando o corpo ele sente fome, as células começam assim a fazer um processo que aquelas células mais defeituosas elas vão sendo reaproveitadas pelo corpo. Então assim, as células mesmo, as saudáveis começam a devorar aquelas que estão, digamos assim, com um defeito, doentes. Então o jejum, o que a gente percebe com isso? Fazer jejum sempre também não é somente bom para a saúde do corpo, mas também da alma, mas também do corpo. Não é somente bom para a saúde do corpo, mas da alma também ajuda muito. É verdade, até, Padre, infelizmente eu sou diabético e tantos que tem por aí, eu vi um grande cientista falando também essa realidade do açúcar, porque se você evitar ou diminuir, ele é o grande alimento das células cancerígenas. A açúcar também ajuda a promover o câncer, e automaticamente, se você reduz ou elimina ele da sua vida, automaticamente as células cancerígenas irão morrer. Mas, Padre, hoje eu gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho da realidade do Evangelho, né? Alguns já tiveram a oportunidade de ver ontem nas vésperas ou hoje de manhã. Padre, todos os evangelhos são belíssimos. A palavra de Deus ela é sempre atual, sempre atual. Mas tem uma frase aí, Padre, que o senhor vai falar do Evangelho que me marca muito. E Jesus chorou, ponto. Padre, é muito forte. O que o senhor poderia partilhar aí do Evangelho e dar essa explicação a todos que nos acompanham neste momento? Muito bem, meus irmãos, então vou chegar onde o Paulo menciona a frase, mostrando que esse evangelho desse domingo é o evangelho que nos acompanha. No quinto domingo da quaresma, a liturgia apresenta dos momentos mais emocionantes, né, de fato, da caminhada de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Assim, a gente tem que imaginar a cena, porque Jesus está em Betânia, e aí ele chega ali naquele momento, o clima é de luto. Jesus, então, ele está com Marta e Maria, elas estão também chorando, apreensivas, com toda aquela carga, aquela emoção, pela perca do irmão delas, né, o Lázaro, que já estava no túmulo há 4 dias, mais de 3 dias. Quando Jesus chega, a dor se transforma então em um diálogo de fé, porque Marta questiona: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, né? O Senhor com certeza teria feito um milagre. E o Lázaro, né, o Padre Léo brincava, né, o Lalá teria ressuscitado, teria melhorado.
Jesus responde com a frase, né, que ecoa até hoje nas nossas consciências, na nossa fé. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E agora, como Paulo falou, nós temos aqui o evangelho mais curto da Bíblia, e Jesus chorou. O evangelho fala que Jesus se comove. E aí, meus irmãos, é claro, o que indica isso para nós? Os sentimentos de Jesus, a natureza humana de Jesus também é presente. Ele não é somente Deus, ele não tem somente uma natureza divina, mas uma natureza humana também. E Jesus chorou, mostra que Deus não é indiferente com a nossa dor e ele sente conosco. Só que aqui, Jesus ele não para, ele não fica só no choro. Porque muita gente também chora, mas tem muita gente que não vê a luz que existe nessa vida que vem de Cristo. E a pessoa só fica no choro e as lágrimas impedem de ver a graça de Deus agindo. Jesus chora e mostra para nós também o seguinte episódio. Ele vai até o sepulcro e dá uma ordem: tirar essa pedra. Agora, a reação, com certeza, meus irmãos e Paulo, foi uma reação forte. O povo talvez... Muitos interpretaram isso, mas por que vai tirar essa pedra? Senhor, ele já cheira mal, já tem esse tanto tempo aí que ele já tem um cheiro forte, já é o cheiro da decomposição, a podridão natural da carne humana. Então ali, diante daquilo, eles obedecem a Jesus e retiram a pedra. Imagina um tanto de gente que colocou um pano ali no nariz, porque estava forte o cheiro, e aí o povo ficou observando e Jesus fala em seguida: Lázaro, vem para fora. E aí aquilo ali foi o ápice. O tanto de pessoas realmente que ficaram impactadas quando viram se mexendo lá do fundo daquele sepulcro escuro, saindo aquele homem todo envolto em faixa, que até que depois a gente imagina a cena, né? Porque não fala o evangelho. Então eles tiveram que chegar, ajudar a desenrolar ele. E o tanto de gente também correu, né, de medo, né? Que sempre as pessoas mais medrosas, o tanto de gente que ficou surpreso, não acreditando. Os fariseus mesmo são desses, né? Os fariseus eles não têm explicação. Nossa, mas... E tanto é que você vai ver depois, lá no final do evangelho, que eles vão querer também matar Lázaro, depois que eles planejam a morte de Jesus também. Porque os milagres de Jesus, eles falam forte, falam alto. Agora, aquele morto saiu para a luz. A notícia com certeza espalhou para todo mundo. Agora, o que a gente aprende? Agora tem que aprender também no contexto da quaresma, que é um milagre forte. O contexto da quaresma, esse domingo está marcando uma transição agora, meus irmãos. Você vai ver... Bem, no geral, nas paróquias tem isso, pelo menos na nossa diocese, graças a Deus, você vai ver que as imagens começam a serem tampadas de roxo, porque agora começa um tempo também de luto na igreja, um contexto mais forte de penitência, porque nós já estamos entrando na Semana das Dores, e o milagre de Jesus, o milagre que ele faz ali para Lázaro, essa ressurreição de Lázaro, está antecipando a própria ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus está convidando os fiéis também, a cada um de nós, a meditar nisso. Agora, o convite de Jesus é para mim e para você. Retira essa pedra da sua vida. Retira essa pedra que está impedindo você de buscar a santidade. Não deixe o desespero, o pecado e a falta de esperança ficar te cegando, ficar colocando você nessas trevas. Sai desse sepulcro e vem para a graça de Deus. E faça bem esse final de quaresma, porque assim nós podemos ressuscitar com o nosso Senhor Jesus. Até, Padre, quando o senhor fala a questão morte, né? A gente lembra que a gente tem também, o senhor é capelão, nós temos capelão nos hospitais da cidade, né? Com tanto prazer eles vão lá para dar a unção dos enfermos, esse sacramento importantíssimo, todos são, né? O tanto que os padres, os diáconos permanentes, até mesmo os ministros extraordinários da comunhão eucarística estão disponíveis para fazer as exéquias, é lógico, quando solicitado. A Diocese de Anápolis, Padre, dá um acompanhamento muito forte nessa realidade da morte e do luto, Padre. Isso mesmo, meus irmãos. O ato de Jesus de ir até Lázaro hoje é presenciado pelos sacerdotes na igreja, que vão até o enfermo e dão a eles a unção. A unção tem que ser muito bem explicada, porque tem gente que até hoje tem na cabeça que não pode receber a unção porque está morrendo. Ou a família não quer chamar o padre. Não vou chamar o padre não, porque assim vai assustar o doente quando ele vê lá. E pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário, porque não tem nada disso. Realmente, quem entende bem, quem tem fé, sabe que o tanto de doente que é curado pela graça de Deus. E se por acaso Deus chamar também, o tanto de enfermos que estarão
caminhando para o céu, entrando na glória de Deus por 10 minutinhos que o padre ficou ali com ele, ou até menos. Em caso de urgência, a gente pode fazer a unção em 1 minuto ali e dar o povo chamava antigamente extrema unção, né? Mas a unção dos enfermos e dar uma coisa que quase ninguém sabe, as indulgências plenárias. Porque quando a pessoa está muito mal, o padre também tem essa oração ali, essa fórmula que concede a indulgência. Então, realmente, é um privilégio uma família que chama um sacerdote, ele chega a tempo, ele vai no hospital. E, meus irmãos, deixa eu confidenciar com vocês, Paulo, não é fácil ir no hospital, até para nós, padre. Demora, a gente tem que ficar adaptando ao horário do hospital. Por exemplo, não é culpa deles, não. Não tô falando que é culpa do hospital nem negligência. São situações. Você vai entrar na UTI. Você tem que saber se realmente aquele horário você pode, porque às vezes, por exemplo, há pouco tempo aconteceu comigo, não tinha como eu entrar na UTI porque estava tendo um homem que estava tendo um caso muito grave e estava toda a equipe médica voltada ali tentando reanimar aquele homem. Eu esperei tranquilamente, meia hora ali, 1 hora, tranquilo. Fiquei lá de fora esperando. Quando terminaram, conseguiram trazer o homem de volta, eu pude dar a bênção para o enfermo e que estava ali próximo. Então, assim, realmente isso é bonito. É a gente ter essa consciência. Chama o sacerdote para visitar o seu doente. Chama o sacerdote para visitar o seu enfermo ou a pessoa idosa que está na sua casa. Você é responsável por ela. A gente não vai adivinhar onde que tem doente aqui em Anápolis, não. E não vai, nem como eu chegar e entrar numa casa sem ser convidado, sem a família aceitar. Então você é consciente disso. Procure essa semana mesmo, o seu enfermo, se a pessoa que você cuida, se o seu pessoa idosa que não está indo na missa, se ela não confessou ainda nesse ano, é agora o tempo da Páscoa, fazer uma boa confissão e receber a unção dos enfermos. O idoso pode receber, porque pelas debilidades dele, ele pode receber sem estar enfermo, sem ter uma enfermidade grave. A qualquer hora ele pode dar e receber a unção. É verdade, pode anexar essa sugestão do padre aí a seus propósitos para vivenciar essa quaresma, ajudar uma pessoa que precisa, que tem a necessidade. Você pode ser esse elo de ligação entre a pessoa que precisa, o enfermo, o doente, o hospitalizado e o sacerdote. Procure aí na sua paróquia que com certeza o padre, o vigário, o ministro irá fazer isso com o maior prazer, ok? Agora, vamos falar com um grande amigo, colaborador do nosso programa, recentemente era o nosso assistente aqui eclesiástico para a área da comunicação na diocese, que é o padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Muito bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Wellington, que satisfação estar com vocês aqui neste programa tão querido, nesta emissora também muito querida e muito cara ao meu coração, e um especial, cordial bom dia a você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui nessa nossa programação de notícias da Santa Igreja. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Padre Anevair, pelas palavras, que bom tê-lo aqui conosco. Primeiramente, Padre, com mais essa nova função, né, diretor da Faculdade Católica de Anápolis. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades que me parece que temos boas notícias aí, Padre? Então, Paulo, desde o início do ano, com a graça de Deus, fui nomeado diretor-geral da Faculdade Católica de Anápolis e é com enorme satisfação que me dedico também a essa causa, além de ser reitor do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. A nossa Faculdade Católica, ela tem crescido com a graça de Deus e a perspectiva é de continuar crescendo. E é muito importante que se diga, Paulo, querido Padre Wellington, e aqui minha gratidão por esse espaço para poder falar da faculdade e também, além do interesse do Paulo de sempre nos auxiliar, né, com esta publicidade tão importante, com as orações, com todo o apoio, ao Padre Wellington também, porque é o nosso capelão. Todas as terças-feiras à noite ele está na faculdade, celebra a Santa Missa, atende confissões ou direção espiritual daqueles que desejarem. Notem que não só isso, mas isso é, sobretudo, o eixo central, o que faz com que a nossa faculdade seja de fato católica. Por que digo não só isso? Porque além da missa, da presença dos padres, né, nós temos um ambiente muito familiar e um ambiente onde nós buscamos cultivar os nossos valores cristãos, os valores evangélicos, né? E é muito importante a gente ver que nossos cursos, filosofia, teologia, estão em linha com aquilo que a Santa Igreja propõe. Os cursos de direito e psicologia
estão cientificamente muito bem curados, muito bem preparados, com professores de excelência, com a graça de Deus. E aqui não quero diminuir ninguém, mas eu tenho que dizer que a qualidade dos nossos cursos é excelente, tá? E não só excelente porque transmite conteúdos e, de fato, conteúdos muito bem preparados, alinhados com a necessidade, né, da sociedade atual, com os desafios do tempo presente, mas, sobretudo, porque são cursos com professores que transmitem valores e princípios que são, digamos assim, partilhados, né, pela nossa fé. Ou seja, vivem estes valores, princípios do Evangelho ou são transmitidos. Então, nós falamos de uma formação integral, não só uma formação de transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mercado de trabalho, o que isso é contemplado, sem dúvida, mas buscamos formar a pessoa como um todo. Então, nós temos um grande diferencial na nossa faculdade católica. E por falar em faculdade católica, vem novidades por aí, Paulo, Padre Wellison, e gostaria de, em primeira mão, poder divulgar aqui que daqui a 2 semanas nós vamos estar lançando o novo site da faculdade e também 7 novas pós-graduações presenciais, Direito do Trabalho e Processual, né, do Trabalho, Direito Previdenciário, Gestão e Pessoas, Psicologia Organizacional, Direito Registral e Notorial, Neuropedagogia, também Psicologia Escolar e Psicopedagogia. Então são 7 novas pós que estão sendo preparadas com muito carinho. Os conteúdos já estão delineados, as emendas já estão prontas. Agora, de fato, só estamos na organização interna para deixar tudo pronto a fim de que aqueles que se interessarem por uma destas pós possam encontrar uma formação de qualidade, uma pós presencial, porque nós primamos por essa qualidade e eu espero muito que você, querido ouvinte, que nos acompanha, que já está no mercado de trabalho, mesmo quem é nosso aluno, mesmo quem, digamos assim, já tem outra pós ou outra graduação, que queira fazer umas de nossas pós, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no lançamento, naturalmente, ali nós vamos ter os canais de comunicação para que os interessados consigam ter o contato com a faculdade e viabilizar a sua matrícula. Por isso, muito obrigado desde já pela atenção de vocês. E eu quero aqui agradecer muito a toda a equipe da Faculdade Católica de Anápolis, que é uma verdadeira família, pessoas comprometidas com a educação, comprometidas com o Evangelho, comprometidas em tornar a Faculdade Católica de Anápolis um ambiente tão agradável, tão leve, tão familiar como lhe é peculiar. Muito bem, estamos ouvindo o reitor, diretor da nossa Faculdade Católica, o Padre Anevair José. Padre Wellison, que realidades maravilhosas que o nosso diretor da Faculdade Católica traz aqui para os amigos ouvintes, reporta a realidade do senhor ali toda semana, atendendo confissões, direcionamento espiritual, também presidindo a Santa Missa. Ou seja, padre, uma faculdade literalmente católica aqui em Anápolis, fazendo esses bons princípios. E a gente lembra que pessoas de outras denominações cristãs que queiram vir, participar, vivenciar algum curso, fique à vontade, faculdade sempre de portas abertas, com excelência no ensino. Padre? Muito bem, meus irmãos, é isso mesmo. Padre Evair, muito obrigado aí pela presença no nosso programa. A casa é do senhor, tanto tempo, tantos períodos o senhor ficou conosco aqui também fazendo esse programa. E que bom, porque eu conheci o Padre Evair, né, lá em Pirinópolis, quando meu primeiro ano de sacerdote, ele estava ali, trabalhei com ele 1 ano, e realmente eu vejo o trabalho belíssimo que ele faz e importante na nossa faculdade católica, o nosso diretor da faculdade. Meus irmãos, é o que ele mesmo mencionou, a faculdade está mostrando a sua identidade católica com os seus valores para as pessoas. E dentre essas programações, dentre essas propostas da faculdade, está aqui a assistência religiosa, que eu mesmo vou lá e ajudo eles, né? Faço com os alunos, interajo com eles, celebro missa 1 vez por semana, atendo as confissões e a direção quando pedem, direção espiritual. Então tudo isso vai mostrando a preocupação que nós temos com os princípios católicos e principalmente a parte da fé, da religião, os bons valores. Agora, mas isso também
associado à gestão da nossa faculdade, que agora vai ter, né, 7 novas pós-graduações, além dos cursos que já oferece, né, uma ótima teologia, uma ótima filosofia, que foi a base do início, do começo, e também uma extensão de curso por EAD, né, tantas pessoas que podem reconhecer outros sacerdotes de outros locais, eles reconhecem em Anápolis a sua teologia, porque muitas vezes, meus irmãos, a faculdade deles não tem o reconhecimento do MEC. Então, para reconhecer aqui, eles fazem um ano de um curso à distância. E depois vem aqui, apresentam os seus trabalhos. Então, tudo isso vai colocando a faculdade católica realmente, assim, coloca ela como uma referência aqui nessa questão. Eu diria assim, ela não é a faculdade maior que tem em Anápolis, mas ela realmente ela segue os seus princípios. E ela oferece cursos de muita qualidade. E que a gente pede para vocês realmente dar essa preferência, vir participar conosco, estar estudando conosco aqui na nossa faculdade. E sabendo disso, né? Fale também para os seus filhos, faça essa proposta para eles, nos ajude realmente a crescer. E uma coisa mais importante, que é a gente realmente saber que ali tem princípios, né? Que realmente os professores têm essa qualidade e tem essa característica de preservar a nossa identidade católica. É verdade, até assim, não estou afirmando aqui, mas estou dando uma possibilidade, né? Se às vezes você deseja fazer um curso, fazer uma pós-graduação, etc., na nossa faculdade católica, primeiro, os cursos são os valores altamente acessíveis, porque ela é uma instituição, lá não visa lucros. Então, só em cima disso já é um valor bem acessível. Mas se você ainda achou que está um pouquinho apertado, converse com o seu padre aí na sua paróquia, o padre entra em contato com a direção da faculdade, converse com o padre Anevair ou com outras pessoas, talvez ainda consiga estender mais ainda o desconto, e aí você já vê essa possibilidade, essa viabilidade no seu orçamento financeiro e fazer esse curso. Então fica aí essa sugestão, porque a nossa faculdade católica realmente está fazendo a diferença na gestão, na educação aqui em Anápolis. E se você tem essa realidade, converse com seu padre, vá lá na cúria, pede uma audiência com o bispo e fala do desejo de participar, mas não fique com si. Vê essa realidade, porque quem sabe isso aí pode fazer literalmente a diferença na sua vida. Mas, Padre Anevair, ainda agradecemos o senhor por aguardar aqui mais um pouquinho. Primeiro momento aí nós falamos sobre a faculdade, padre, mas também temos a realidade do nosso seminário maior diocesano, o coração da diocese. Por exemplo, durante muitos programas aqui anteriores, falamos desse encontro vocacional que nós tivemos aí no último sábado. O que você poderia partilhar desse encontro vocacional? Também nós tivemos essa semana dia de São José, ordenação, né, aniversário de ordenação do nosso bispo Dom Valdemar, e o arraiado seminário, que já é tradicional, me parece que 5 e 6 de junho, data prevista para a realização. O que você poderia partilhar aí, padre? A Igreja em Anápolis. E como eu dizia, Paulo, querido Padre Wellington, também sou o reitor do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. E, claro, nós temos a Pastoral Vocacional Diocesana, que agradeço de coração por todo o empenho, todo o zelo para com as vocações, rezam pelas vocações, fazem encontros para ajudar os rapazes, as moças no discernimento vocacional. E por falar nisso, no último dia 14, sábado, né, nós tivemos o encontro vocacional, o primeiro do ano, com 50 jovens. Foi uma alegria ver o seminário, né, repleto de jovens do ensino médio, alguns do ensino fundamental, desejosos de discernir a sua vocação. E por isso, Padre Wallison, que é o animador vocacional diocesano, esteve conduzindo esse encontro. Esteve também presente o Padre Iago, que, a pedido do nosso bispo, vai começar uma experiência muito bonita chamada de Seminário Aberto. Por que Seminário Aberto? Porque aqueles, inclusive, do ensino fundamental e ensino médio, que ainda não estão na idade de ingressar no seminário, né, maior, quando nós dizemos seminário maior, nós falamos aqueles que já concluíram o ensino médio, estes, então, poderão no Seminário Aberto, com o Padre Iago, terem alguns momentos formativos que os preparam para o ingresso no seminário, mas ao mesmo tempo colabora com a formação deles, já estando em casa, com a família, na paróquia, enfim, vai ser uma programação muito legal. Então, se você jovem, adolescente, nos acompanha, tem interesse em ser padre,
né? Não deixe de procurar a Pastoral Vocacional da Diocese de Anápolis, coloca no Instagram, @vocacionalanápolis, entra no direct, manda sua mensagem, tá? Ou você pode também entrar em contato com o Padre Iago, que reside na Catedral do Seu Bom Jesus, ou com a gente aqui do seminário. Também temos a rede social do seminário, @seminarioicm. Entra lá, manda um direct e a gente vai ter o maior prazer de responder você, de dar as orientações que você precisa. Pode saber, ter certeza de que você encontra em nós, a equipe de formadores, na animação da Pastoral Vocacional, os padres muito prontos, solícitos para te ajudar e, sem dúvida alguma, rezar por você, tá? Então, fica esse convite para os nossos vocacionados. E esse encontro foi maravilhoso, né? Meditaram sobre o amor de Deus e a vocação. E, claro, nós deixamos aqui o convite para os próximos. No nosso Instagram, no Instagram do Vocacional Anápolis, a gente vai postando as datas dos encontros, os rapazes que já vão vindo vão recebendo o calendário, então tá tudo, graças a Deus, muito bem preparado, muito bem organizado, e eu agradeço de coração a todos os envolvidos. Por falar em seminário, Paulo, Padre Wellington, a gente tem que escolher o que fala, mas é tanta coisa boa, graças a Deus. No dia 19, dia de São José, nós tivemos a solenidade de São José, patrono da igreja, e é o aniversário do nosso seminário. Nosso seminário, que foi fundado em 1980 por Dom Manuel Pestana Filho, bispo emérito já falecido de nossa diocese, de saudosa memória, e que nesse ano, portanto, de 2026, completou 46 anos de vida. Quantos sacerdotes, mais de 120 padres que foram ordenados, passaram pelo nosso seminário diocesano, e outros, inclusive, que atuam em missões diversas fora da diocese. Por isso, nossa gratidão a Deus pelo dom do seminário, que é o coração da diocese, e peço orações pelo nosso seminário. E na ocasião também, Paulo, o Padre Wellington, querido ouvinte, nós tivemos a celebração do aniversário de ordenação episcopal de Dom Valdemar Passini Dalbello, nosso bispo diocesano, e foi uma celebração com uma presença grande do clero, dos religiosos, religiosas, seguida de um delicioso almoço de confraternização, um almoço celebrativo. Louvado, bendito seja Deus, né, por essas graças tão grandes que Ele nos tem concedido, a nossa diocese, a igreja no Brasil e, por que não, a igreja do mundo. E por fim, ainda falando do seminário, nós teremos, e aqui eu já quero convidar, né, na verdade convocar você, querido ouvinte, Padre Wellington, Paulo, vamos mobilizar a turma. Nós teremos o nosso arraiá do seminário nos dias 5 e 6 de junho, logo depois de Corpus Christi, que dá numa quinta-feira, na sexta e no sábado, 5 e 6 de junho, nós temos o arraiá do seminário, que já é uma festa enorme e vai ser ainda maior com a sua presença, né, com a sua oração. Nós estamos, Paulo, Padre Wellington, vendendo uma cartela de bingo. Vamos deixar a festa ainda mais especial, ainda mais animada, com um bingo no dia 5 e outro bingo no dia 6 de junho. No dia 5, o primeiro prêmio é uma Smart TV 4K 50 polegadas e o segundo prêmio R$1.000. E no segundo dia, dia 6, nós temos um Galaxy A56, 256 GB da Samsung, com recursos de inteligência artificial, e o segundo prêmio, R$1.000. Então já fica para você esse especial convite para participar do nosso Arraiá do Seminário nos dias 5 e 6 de junho. Anota aí na sua agenda e procure os nossos seminaristas, padres formadores, nós do seminário, pelas redes sociais, repito, @seminário ICM, e você pode adquirir a sua cartela. Não se preocupe, se você não puder estar presente, nossa cartela ela tem um código de barras, registra o seu jogo e o nosso sistema detectará, mesmo se você não estiver presente, que você foi sorteado, que você foi contemplado, que você foi ganhador ou foi ganhadora, e tomara que seja de fato você. Lembrando das premiações: Smart TV, R$1.000, Galaxy Samsung A56 e R$1.000. Portanto, uma premiação aqui recheada, e você, além de ganhar ou concorrer, você colabora com a causa vocacional. Muitíssimo obrigado.
Ufa, quantas coisas boas, Padre Anevair José. Muito obrigado por partilhar aqui aos nossos amigos, ouvintes, aqui da Rádio Voz, amigo. Muitíssimo obrigado, Paulo, Padre Wellington, e a você, querido ouvinte, pela audiência, por esse espaço onde a gente pôde falar um pouquinho da Faculdade Católica de Anápolis. E se você quer conhecer mais, acesse o nosso Instagram, Católica de Anápolis, e você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo na nossa instituição. E por lá também, no direct, você pode encontrar, né, uma forma de contactar-nos. E também, além disso, você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 6237712888. Repetindo, o WhatsApp da Faculdade Católica de Anápolis, 6237712888. Ou pelo Instagram Católica de Anápolis. Além disso, não deixe de rezar pelo nosso Seminário Maior Diocesano. Temos atualmente 34 seminaristas. Em agosto, a previsão de, se Deus quiser, 4 novos padres. Em outubro, a previsão de, se Deus quiser, 6 novos diáconos. Portanto, rezemos pelas vocações sacerdotais, meus irmãos e irmãs. Muitíssimo obrigado. Que Deus os abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado ao reitor do Seminário Maior Diocesano, Padre Anevair José. Padre, quantas também realidades bonitas que ele expõe aqui para os nossos amigos, ouvintes, no que diz respeito à questão vocacional, a que diz respeito à questão do Seminário Maior Diocesano, esse coração da Diocese de Anápolis, que literalmente, Padre, pulsa muito forte, muito firme. Muito bem, Padre Anevair, muito obrigado aí pela participação, a presença conosco, a casa do Senhor, estamos sempre aqui prontos para ouvi-lo e agradecer também pela ajuda, né? E o Padre Anevair tem mencionado a respeito do nosso seminário. Meus irmãos, nesse último dia 14 de março tivemos um encontro vocacional, um de tantos que teremos durante esse ano. E com a graça de Deus surpreendeu a todos, 50 jovens compareceram ali para participar, para poder estar vivenciando o encontro vocacional. Eu sempre falo assim para os jovens, seja para os rapazes ou para as moças. Vá no encontro, porque você depois, quando casar, você não vai ter aquela dúvida, mas eu queria ser padre, agora eu casei. Mas vai, para não ficar com essa dúvida, será que eu não teria a possibilidade de ter sido padre quando era jovem? Você vai no encontro agora, você vê e descobre verdadeiramente. Agora uma coisa importante, né, que é esse aspecto também do seminário agora em fazer um novo processo de formação para os mais jovens, que é o seminário aberto, que o Padre Iago está ali colaborando, ajudando, e nós em breve nós teremos nessa possibilidade dos jovens entrarem em um seminário aberto. O que significa? Traduzindo, é o jovem que começa esse processo, ele fica com a sua família, mas aos finais de semana ele vai lá para o seminário e participa e já vive um momento de oração, um momento de vida de seminário para já ir conhecendo. Você coloca em prática. É uma espécie de estágio para seminário, né? Brincadeira, mas é mais ou menos isso. É o momento de você vivenciar aquele período que muita gente também, até quando chega lá, ficam em dúvidas, né? Porque quando você vai para o seminário, aí realmente a formação que eles vão dando é intensa e muda muitas coisas, assim. É um processo muito bom para a formação nossa e aprendizado para essa caminhada de um seminário. Agora, meus irmãos, veja só, procure então, jovens, aí a pastoral vocacional da sua paróquia. Se você não tem, pode procurar então o Vocacional Anápolis lá no Instagram, nessa página do Vocacional Anápolis, e você tirar ali as suas dúvidas. Ou também no próprio no direct do seminário, no Instagram, né, Seminário Imaculado Coração de Maria. E que alegria, né? Que bom estarmos nesse momento com tantos jovens, mas pode ser mais. Vamos aumentar. Tem tanto jovem que ainda não sabe da vocação que tem. Vamos convidá-los também para estar conosco. É verdade, Padre, quando o senhor fala da formação, a gente sempre lembra que é uma formação assim, muito perfeita, muito completa e tudo sempre dentro da liberdade. Lá tem os estágios do processo formativo, mas a qualquer momento, se um seminarista achar que não é aquilo, que queira sair, é tranquilo. Tem os padres formadores, vários padres ali o tempo todo, a supervisão geral do nosso bispo diocesano, toda a questão de documentos, de critérios que vêm de Roma, do Vaticano, a ser seguido. É uma formação, Padre, perfeita, completa, mas sempre na liberdade. Porque se for da vontade de Deus ser padre, eles serão. Mas também se for da vontade de Deus colaborar na sua paróquia, ser
pais de família, ser um excelente catequista, um ministro da Eucaristia, um grande palestrante da igreja, à disposição, mas que seja sempre feito, padre, à vontade de Deus e na liberdade. Sobre o que você falou agora, Paulo, de fato, vamos, sim, primeiro ponto, de fato, uma formação acompanhada, como você falou. Que vai permitir a pessoa, a qualquer momento que ela vê que ela adquiriu ali, porque o seminário é isso, é você adquirir essa consciência, essa maturidade, você vê na sua vida se é ou não é aquela vocação. Agora, o acompanhamento é muito bom, porque imagina você, vamos fazer comparações, Paulo, que dia que uma pessoa num curso de medicina tem um médico para acompanhar ela sozinho, pessoal, e fala assim, ó, faz isso, não, dá essa sutura aqui, faz aquilo ali, passa esse remédio para aquela pessoa, e os seminários têm isso. Em que sentido? Diretor espiritual. É o diretor espiritual que vai acompanhando pessoalmente. Do primeiro dia que chega ali até o último dia que ele sai, ele tem um acompanhamento de um diretor espiritual que está junto dele, instruindo, ajudando. Que curso que esses jovens hoje em dia que fazem, a pessoa pode dedicar exclusivamente a estudar, igual a gente vê no seminário. O seminário está ali para estudar. Então não tem um outro curso, não existe um outro curso que a pessoa ela tem que morar ali num outro ambiente. Porque a gente sabe, os jovens de hoje em dia, coitados, né? Eu fico encabulado de ver como que tantos jovens que eles se desdobram para poder trabalhar, para poder estudar, para poder realmente dar conta. E os seminaristas, eles têm um trabalho, realmente eles têm ali um período de dedicação exclusiva. E agora, Paulo, o que você falou aí, né? E não é só esse acompanhamento com o diretor espiritual, não. Ele é também acompanhado por diretor espiritual, psicólogo, os formadores e até um professor de karatê que está tendo ultimamente lá no seminário, Padre Diego. Grande abraço para ele. Então, assim, tá vendo que em todos os aspectos tem realmente na formação, a formação muito boa, assim. Os seminaristas, graças a Deus, a diocese, e além da parte intelectual também, né? Filosofia, teologia, que ele já sai de lá com 2 cursos assim, superiores. Mas o importante, aonde nós temos que chegar? A liberdade de vocês, né? Você está com dúvida, jovem? Faça um encontro vocacional. Não, tira a dúvida, não fica com essa dúvida não. Porque no dia da manhã, se você continuar com ela, você vai ficar questionando a sua vida, sua vocação o resto da vida. Ah, mas eu podia ter sido padre e casei. Ah, eu podia ter sido padre e fui trabalhar. Então você já vai ali que você vai ver se você podia ou não ter sido padre fazendo o encontro vocacional. É verdade, a disciplina lá é incrível. Tem horário para levantar, fazer os trabalhos ali no quarto, tomar banho, santa missa, as orações, café da manhã, tem a parte de diversão, de esporte, às vezes vão até numa pizzaria, nenhuma outra situação, mas tudo dentro desse processo. Tem academia literária, tem os momentos de cultura, tem inúmeras situações, realmente é uma formação muito perfeita. E agora vamos ouvir, né, o nosso bispo diocesano, Dom Valdemar Pacini Dalbello, que essa semana esteve na Câmara Municipal de Anápolis, o Poder Legislativo aqui municipal, para partilhar todos os presentes ali sobre a realidade da campanha da fraternidade. Ouçamos o nosso bispo diocesano. Passa a palavra ao nosso bispo para que ele faça a sua explanação. Seja muito bem-vindo a esta casa é sua. Muito obrigado, vereadora Andréia. Quero saudá-la com carinho, Andréa Rezende, como presidente da Câmara Municipal de Anápolis, saudar o excelentíssimo vereador, professor Marcos Carvalho, e com gratidão pelo convite para estar presente nessa sessão, a minha cordial saudação aos excelentíssimos vereadores e vereadoras, senhoras e senhores. Eu sou mais habituado a dizer irmãos e irmãs. Eu sou filho dessa cidade, como sabem, e fui eleito bispo coadjutor da Diocese de Anápolis no dia 3 de fevereiro do ano passado. Tomei posse há quase um ano, no dia 25 de março. Então, na próxima semana, já completo um ano como bispo em Anápolis. Primeiro como coadjutor e depois como bispo diocesano, quando perdemos no último dia 11 de novembro, Dom João Wilke. Graças ao convite dos estimados vereadores e vereadoras, intermediado pelo professor Marcos Carvalho, eu tenho a oportunidade de dirigir breves palavras sobre a campanha da fraternidade aos senhores e às senhoras, a campanha promovida pela CNBB
em âmbito nacional desde 1964. Ela é sempre promovida no tempo da Quaresma. O tema da campanha, Fraternidade e Moradia, toca a memória e o afeto de cada um de nós. Uma vez que a moradia se torna um símbolo do lugar da convivência, dos vínculos ali tecidos, cultivados, a moradia, lar, é quase sinônimo de família. Permitam-me um ponto de partida muito pessoal. Eu tive a graça de ter um endereço estável em Anápolis. Meus jovens pais se mudaram de uma casa alugada na Avenida Tiradentes, quando eu tinha poucos meses de vida, para o bairro Maracanãzinho, onde ainda me dirijo para visitar meu pai na nossa residência, né? Então os anos se passam e essa mesma casa, essa moradia, lar. O tema da moradia ele se relaciona com o da saúde física, mental, do saneamento básico, da ecologia, da educação e do transporte. Outras realidades também se relacionam ao tema, contemplando economia, construção civil, indústria, o sistema bancário com seus financiamentos. A complexidade do tema, no entanto, não nos dá o direito de deixá-lo de lado, pois se trata de uma realidade ligada ao direito natural e, por isso, à dignidade humana. O cidadão e a cidadã têm direito, portanto, de que esse tema seja contemplado, seja pelo Poder Executivo, bem como pelo Legislativo e, claro, quando há causas mais complexas e demandas pelo Judiciário. A revelação cristã dá peso, dá gravidade ao tema da moradia, pois o inaudito é que Deus quis ter um lar entre nós. O fato é celebrado em meio ao brilho das luzes de Natal, a verdade de que o Filho de Deus, assumindo a condição humana, veio morar entre nós. Eis o lema da campanha da Fraternidade de 2026. Ele veio morar entre nós. O menino Deus, nascido em Belém da Judéia, antes de experimentar o aconchego da moradia, o lar em Nazaré, nasceu sem teto e teve por berço uma manjedoura. Lucas 2,6. Logo após, segundo o relato do evangelista São Mateus, o menino Deus tornou-se migrante, sendo levado para o Egito com sua mãe por José, o que nos é atestado em Mateus 2,13 seguintes. Sem teto e migrante, eis a primeira fotografia do nosso Deus, feito homem. São João, sintetizando o mistério da possível rejeição do Salvador, que de fato aconteceu e vamos celebrar na Páscoa, escreve no prólogo do Evangelho: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus se fez um de nós, assumindo a condição humana, corpo e alma, assumindo os desafios de um contexto histórico, político e religioso de seu tempo. Mais tarde será conhecido e reconhecido como Jesus de Nazaré, a cidade da Galileia, onde teve moradia e de onde partiu para a missão. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz. Ouvimos agora nesse primeiro momento o nosso bispo diocesano Dom Valdemar partilhando aqui na Câmara Municipal as realidades da campanha da fraternidade que a Igreja no Brasil está vivenciando esse ano. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o nosso bispo Dom Valdemar. Ouçamos. Muitos de nós podemos dizer o nosso nome, dizer de Anápolis. Jesus é de Nazaré, né? Onde teve a sua moradia. Não foi conhecido como Jesus de Belém, ainda que a profecia dissesse que o Messias nasceria em Belém. A moradia está ali registrada, é o Jesus de Nazaré. Ele se importou conosco e se importa com cada pessoa humana. E nas palavras de Paulo, podemos agora viver no tempo presente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, para nos dar vida digna e vida plena. O mundo dividido em contínua discórdia é bem conhecido de todos nós.
as causas de tamanha divisão, apesar do desenvolvimento da ciência, da técnica e da atual revolução da informação, podem ser expostas sob diversos prismas. Eu destaco o materialismo e o individualismo reinantes que nos imobilizam em suas estruturas de mercado, cristalizando um modo de conceber a existência humana encapsulado no imanente, no aqui e agora, o que nos deixa envoltos numa nuvem de interesses próprios, de interesses pessoais, que estão afetando gravemente a vida pública, não só do nosso estado ou cidade, mas todo o nosso país. É uma denúncia que faço. Materialismo e individualismo são a feição da idolatria do nosso tempo. A campanha da fraternidade quer ferir essa idolatria. Ela luta com essa idolatria, justamente com um apelo de justiça social no âmbito da moradia, permitindo romper o ciclo da indiferença, provocando a inteligência a serviço do bem do próximo. A campanha sobre a fraternidade e a moradia permite que percebamos a invisível população que não tem teto e que está em situação de rua. E mais, quantos vivem em moradias que não correspondem à dignidade humana ou às condições especiais de sua idade ou que sua saúde requerem? Há muito por fazer nos processos de urbanização, daí a importância do plano diretor, como a senhora vereadora Andréa destacou, nos processos de urbanização, e o poder público certamente se vê desafiado por esse processo veloz de urbanização do nosso Brasil nas últimas décadas. O texto base da campanha da fraternidade traz dados e reflexões que eu vou convidar os irmãos e irmãs, vereadores e vereadoras a terem contato sobre o déficit habitacional e outros temas, bem como propostas que podem ser assumidas, acolhidas, ou pelo menos como provocações no âmbito municipal. Eu destaco o parágrafo 175 do texto base. Ali nós temos a ação sociopolítica indicada e no tópico B nós temos várias sugestões para o âmbito municipal. Nossa querida Anápolis, aqui somos todos chamados a colaborar para que essa situação da crise habitacional se reverta. Todos podem colaborar. É uma ênfase do texto base. Comunidades eclesiais, católicas, não católicas, associações, cooperativas, empresariado, universidades. No entanto, permitam-me, excelentíssimos vereadores e vereadoras, recordar-lhes que os senhores e as senhoras ocupam um lugar privilegiado. Os senhores e as senhoras ocupam esse lugar de responsabilidade para impulsionar projetos com a criatividade própria de quem busca a justiça social, o bem da família, de cada cidadão, oferecendo, juntamente com o Poder Executivo Municipal, soluções sempre mais adequadas para que todos possam ter uma moradia digna. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, depositando grande confiança pessoal e da comunidade católica da Diocese de Anápolis nessa instituição do Poder Legislativo Municipal. Eu concluo adiantando a cada um dos senhores e das senhoras, bem como aos seus familiares e amigos, os votos de uma feliz Páscoa. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano Dom Valdemar, que partilhou ali no Poder Legislativo da cidade de Anápolis. Parabéns aí pela propositura aí dos vereadores, a presidência da casa. Muitos solicitaram bênçãos para lá, para cá, a presidente, a vereadora Andréa Rezende e tantos, porque realmente a presença do bispo é sempre muito bom, muito importante. Padre, é muito bonito, já é um costume aqui na cidade de Anápolis
Poder Legislativo, sempre quando adentramos na quaresma, convidar o bispo, se adequar ali às agendas, e ele sempre faz questão de estar lá presente para partilhar todos ali essas propostas, essas realidades da campanha da fraternidade. Que bom, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora essa semana e acompanhei com atenção. De fato, a gente vê como que é importante, né, quando o poder público com a igreja trabalha em comum, e isso é importante porque mais pessoas são beneficiadas, e a igreja tem sempre um trabalho muito grande, né, um trabalho de colaboração e ajuda às pessoas, um trabalho caritativo grande, que quando você coloca no papel, é também um trabalho a favor das pessoas, a favor do público, né, a favor também da comunidade da nossa cidade. Então, assim, de fato, meus irmãos, então o Dom Valdemar falou ali sobre a campanha da fraternidade, que é um tema que toca todos nós, né? Sobre a moradia e essa responsabilidade que a gente tem de ajudar as pessoas. Há pouco tempo eu ouvia um vicentino falando, né, que como que é importante a gente estar ajudando as pessoas. E ele questionava que a casa deles ali, em algum local aqui de Anápolis, estava muito deteriorada, estava precisando de reformas. Então eu falei, vamos ajudar. Vamos sim, porque esse trabalho de vocês também, os vicentinos têm esse trabalho muito bonito de colaborar e ajudar as pessoas carentes. E de fato... vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí futuramente para poder arrecadar fundos para a reforma dessa casa dos vicentinos. Mas onde a gente tem que meditar nisso? Como que é importante, né? A moradia, mas também para a gente realmente poder estar colaborando com o bem dos nossos irmãos. E para todos nós católicos, o que nós podemos meditar é justamente isso, né? Como que a gente tem esse dever também de ajudar as pessoas. E são obras de misericórdia, né? Está dentro das obras de misericórdia também. Dar de comer, dar de beber, vestir os nus, ajudar os nossos irmãos que estão precisando desse apoio. Agora, muitas vezes, meus irmãos, eu reflito assim, tanto de gente que às vezes tem coisas às vezes que não usam em casa, né? A gente não consegue dar uma casa às vezes para uma pessoa, mas você pode estar colaborando, dando algo para a casa do irmão, para ajudar o irmão ali com alguma coisa que você não usa, e que para você está ocupando espaço, tá pegando poeira. Para o irmão talvez é uma bela poltrona, é uma mesa que ele precisa na casa dele. Eu já vi também das pessoas que às vezes, por exemplo, teve filhos e agora já estão mais velhos e guardam até hoje o bercinho. Não seria bom a gente estar ajudando as pessoas com essa caridade, com esse gesto tão bonito para a pessoa que está precisando e às vezes não tem ainda o bercinho para o seu filho. Então são coisas que quem quer fazer caridade vai conseguir. Quem realmente precisa, quem sabe da responsabilidade e do dever que Jesus nos chama. E por fim, o tema é moradia, né? A gente não pode esquecer que todos nós somos cidadãos do céu. Tem que realmente fazer muito aqui nessa vida, ajudar as pessoas que necessitam, mas não esqueça da sua alma. Também a campanha com certeza levanta isso, né? Tem que buscar a santidade, buscar realmente buscar a salvação, tem que lutar para ser cidadão do céu. E o tempo da quaresma nos leva a refletir isso. Devemos ter uma conversão de vida, uma mudança na nossa caminhada para estar com o Senhor. É verdade, padre, até o senhor falando aqui, a gente ouvindo Dom Valdemar, eu me reporto, padre, eu não sei, eu acho que na época o senhor deveria ser seminarista, né? O nosso terceiro bispo diocesano, Dom João Wilk, que por muitos anos comandou essa diocese aqui, né? Todos os anos fazia questão de estar na Câmara para falar sobre a campanha da fraternidade, e já na fase mais de doenças, etc., delegava Dom Dilma, que esteve lá por 2 ou 3 vezes, e assim, muito forte que uma célebre homilia de Dom João Wilk, ainda na Praça Santana, Corpus Christi, que logo teremos, ele falava da realidade do crucifixo na Câmara Municipal, que estava tendo a possibilidade de tirá-lo. E ali ele dedicou toda a homilia falando a importância, etc. E ali depois as coisas foram se ajeitadas e graças a Deus o crucifixo permanece ali. Eu penso que muitos que nos acompanham aqui agora deveriam estar nessa Praça Santana, na época de Corpus Christi. A atenção da igreja, a gente vê a doutrina social da igreja e essa harmonia, padre, dos poderes com a igreja, por exemplo, a questão de um crucifixo num local ali importante de decisões, de leis. Então, isso se encaixa perfeitamente, padre, e isso faz muito bem. De fato, meus irmãos, eu ouvi falar mesmo dessa época, né? Eu acho que eu era seminarista
E, de fato, graças a Deus, mantém o crucifixo, né? Porque assim, meus irmãos, até hoje em dia, muitas pessoas que são evangélicas ou de outra religião não se incomodam em estar ali diante de Jesus. Tantas pessoas, eu já vi em outras igrejas também, protestantes, evangélicas, que tem também a cruz também. Então a gente tem que saber que pela cruz vem a salvação do mundo, né? Dela pendeu a salvação do mundo. Agora, mas o mais importante é que além daquele crucifixo ali, é que as pessoas realmente encontrem nele, por exemplo, o sentido da justiça, a pessoa seja justa. Por que a cruz incomoda tanta gente? Porque é sinal vamos dizer na linguagem do mundo, é um modelo de ética para as pessoas, mas mais do que isso, é um modelo e é um sinal de salvação. E para que a pessoa que está sendo naquele momento divulga ali o povo está trabalhando para as leis, sejam leis honestas para ajudar as pessoas, para a pessoa que está olhando para Jesus ali na cruz, é um sinal também de esperança, um sinal de esperança, de conforto, de alegria no seu coração. Às vezes a pessoa está num dia tão difícil ali e trabalhando, para não ver, olha para a cruz e vê o sentido do seu esforço. Então, realmente é um local ideal e propício ter ali na Câmara dos Vereadores, para esses nossos vereadores, né? E engraçado que às vezes também na época da política, né, tantos que vão, nos candidatos, vão nas igrejas, né, querem participar, querem se inteirar. Então, realmente, já vão na igreja durante o período eleitoral e agora quando você chega na Câmara dos Vereadores, a igreja vai até vocês, ela vê ali o sentido da nossa fé, o próprio Jesus que está acompanhando o trabalho de vocês. É verdade, parabéns a todos os vereadores e já inicia-se, padre, a sessão, você já teve a oportunidade de acompanhar pelo YouTube ou presencialmente, eles iniciam-se lendo um versículo bíblico, isso é muito belo. Mas, padre, já querendo concluir o programa, não tem como a gente não falar do patrono da Santa Igreja no mundo, São José. Nossa, como essa semana, né, teve tantos vídeos, eu, por exemplo, ouvi um do padre Paulo Ricardo falando sobre a devoção a São José. Padre, esse patrono é muito importante para a igreja, teve um papel fundamental ali nos primórdios, na história, e graças a Deus, padre, como tem aumentado a devoção a São José. Meu Deus, a gente olhando assim, o tanto de devoção que as pessoas, graças a Deus, acolhem, né? Por exemplo, hoje em dia tem se tornado muito famosa São José dormindo, né? Que o Papa Francisco, ele colocava os pedidos debaixo da imagem de São José dormindo, confiando a ele, porque enquanto São José dorme, Deus conversa com São José. E depois eu já vi gente falando que tem os 7 domingos de São José, cordão de São José, novena do manto sagrado de São José, carta de São José. Então, assim, realmente o povo ele está inteirando da grande ajuda de São José na igreja. Porque, meus irmãos, não é pouca coisa, não é pouca coisa. É ser o pai adotivo do próprio Deus, ser pai adotivo do próprio nosso Senhor Jesus. E ele que pegou, o primeiro homem que pôs Jesus nos braços foi São José. E aqui eu sempre gosto de falar muito dessa questão, porque São José, uma devoção muito forte de São José é patrono da boa morte. A pessoa diz que a pessoa que morreu melhor no mundo foi São José. Por quê? Porque de um lado ele olhava, estava Nossa Senhora, de outro estava Jesus, e para cima estava Deus e os anjos. Então, assim, realmente a gente pedia a ele essa intercessão, mas não é para morrer santamente, mas é principalmente a gente manter uma vida na graça de Deus. E a hora que Deus nos chamar, ele encontrar a gente preparado. Então, São José é para nós um modelo e ele é chamado o patrono universal da igreja, um patrono que até está acima dos patronos de coluna e sustentáculo da igreja, que é São Pedro e São Paulo, porque ele coloca ele como universal, então patrono da igreja do nosso Senhor, porque ele foi o primeiro que cultivou ali a igreja doméstica no lar da Sagrada Família e cuidou da Sagrada Família. Que legal. Padre, a reflexão do senhor, né? Ontem nós tivemos o terço cantado lá na pecuária, foi maravilhoso, graças a Deus. Mais uma proposta da paróquia, tantas paróquias têm feito essa realidade do terço cantado, momentos de confraternização, também de orações, né, das pessoas, das famílias, se reporta em inúmeras situações, mas qual que é a reflexão do senhor? Se você quiser falar um pouquinho do terço lá ontem, fazer a reflexão, dar a bênção, aqui, como o senhor disse do padre Nevair, aqui o senhor manda. Ixi. Aqui eu só obedeço. Então, meus irmãos, é o seguinte, então agradecer a todos que colaboraram, foram nossos terços cantados, muito obrigado, vocês estiveram lá presentes, vocês viram, né, a presença das pessoas, um clima de família alegre, o povo realmente muito entusiasmado, cansativo, não vou falar que não foi cansativo não, porque realmente uma festa dessas, um terço cantado desse, mas exige fé mesmo das pessoas e tantos fizeram e doaram o seu trabalho. Muito obrigado, festeiros, muito obrigado, família Moreira, que nos ajudaram e colaboraram nesse belíssimo terço. Muito bem, meus irmãos, a reflexão pegando
como base o evangelho desse domingo, Jesus ele quer que nós possamos realmente encarar as dores da vida, mesmo nas lágrimas da vida, mas a gente encarar com fé. E você não ficar só no choro, mas você ir para ali, aquele momento do sepulcro e falar, Lázaro vem para fora, tira essa pedra daí, Lázaro vem para fora. E aí você vê a ressurreição acontecer na sua vida. Então que nós também possamos preparar o nosso coração para uma boa confissão nesse período da quaresma, para ressuscitar com Jesus agora no tríduo pascal do Senhor. A sua bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso dê sobre vós e a vossa família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.